Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio de número 273, continuamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou o estudo foi a Juliana, em torno do capítulo 30, a esmola maior. Novamente, o tema da caridade aparece e é surpreendente como novas facetas vão se demonstrar, puxadas pela Juliana, com questionamentos, exemplos, enfim, não vou dar muito spoiler, tá? Mas sempre me surpreende. Parece que velhos temas, já revisitados várias vezes, surgem como novos. Daqui a pouquinho a gente vai escutar junto, tá bom? Aqui os avisos de praxe. O primeiro deles é que temos o nosso momento complementar à nossa live, que acontece como uma oportunidade de aprofundarmos as discussões aqui iniciadas. Ela acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia de lançamento do nosso podcast. Então fique atento, no final da tarde no nosso canal, tá imperdível, tá bom? Esteja conosco, é muito bom. Se não puder, não tem problema, fica gravado, você pode assistir depois, entrar comentando, fazendo seu comentário, crítica, enfim. Pode compartilhar também, né? O convite é para que você se junte a nós nessa empreitada de divulgar o bem e a doutrina espírita. O segundo aviso que a gente sempre ressalta é que colocamos uma bibliografia complementar com várias obras da doutrina espírita, fica sempre descrito aí na descrição, né, das várias plataformas, inclusive com um link para facilitar a consulta. Não deixe de visitar, estude, aprofunde conosco, isso enriquece a vida e a alma. E por último, fique até o final conosco nesse podcast. Temos o nosso momento de oração, hoje com uma poesia que para mim tem um caráter especial. Pedimos licença a Maria Dolores para a participação especial nesse momento da Alta de Souza, então está imperdível até o finalzinho. Faça a sua prece conosco no final, você não vai se arrepender, tá bom? Dito tudo isso, o nosso convite cada vez mais carinhoso de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos os irmãos do Grupo Espírita Irmão Áureo, espero que todos estejam bem. Nós vamos falar agora do capítulo 30 do livro Ceifa de Luz, a esmola maior. Então esse texto, ele fala a respeito da caridade. Então a caridade na sua expressão mais elevada. Então o texto enfatiza a caridade não apenas como um ato material, como, por exemplo, dar dinheiro ou bens, mas principalmente como uma atitude espiritual e moral. Esse conceito está diretamente alinhado ao ensinamento espírita de que fora da caridade não há salvação. Na doutrina espírita, caridade é entendida como benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O texto, ele traz a aplicação da caridade em diversos cenários. Então, um desses cenários, começando, é a caridade no lar, que fala sobre renúncia e perdão. O texto cita exemplos de caridade vivida no cotidiano familiar. Traz sobre o perdão da esposa, a renúncia da mãe, a compreensão do marido e o esforço dos filhos. Então, isso é um reflexo claro daquilo que o Espiritismo ensina sobre as provas da vida familiar, que são oportunidades de crescimento espiritual e de reparação de débitos do passado. Muitas vezes, os espíritos reencarnam juntos justamente para superar conflitos anteriores por meio do amor e da convivência harmoniosa.
O lar, segundo o Espiritismo, é um dos principais laboratórios de evolução moral, onde cada membro da família é chamado a desenvolver virtudes como o perdão, a paciência e a compreensão. Já no campo do trabalho, o exercício da caridade nos convoca à tolerância e à cooperação. O texto ele valoriza o ambiente de trabalho como um espaço da caridade, por meio de, então vou citar aqui, da tolerância com as falhas dos outros, do espírito de equipe, do estímulo ao bem comum. Na ótica espírita, o ambiente profissional é visto como um campo de provações e expiações, e também de serviço ao próximo. O trabalhador tem ali a chance de desenvolver virtudes como a paciência, a compreensão e a solidariedade. Essas atitudes, na verdade, lembram a proposta de trabalhar no bem, ensinada por Kardec e reforçada por Emmanuel, que destaca que o trabalho é uma oportunidade de edificação interior e de auxílio ao próximo. Já no contexto social, o texto nos leva a refletir sobre respeito e discrição. Então, no campo social, temos os destaques de algumas atitudes: o respeito aos outros, o silêncio diante da maledicência, a gentileza gratuita, o auxílio discreto. Essas atitudes ecoam com o princípio da caridade moral, que o Espiritismo considera até mais importante que a caridade material. Ser caridoso é muitas vezes evitar o mal com o pensamento e com as palavras, mantendo-se vigilante quanto ao julgamento e à intolerância. Então, partindo agora nos pequenos gestos, a caridade aplicada nas pequenas ações. O trecho sobre a via pública lembra os pequenos gestos de amor e atenção que fazem toda a diferença no dia a dia. Alguns exemplos: um sorriso gentil, um olhar fraternal, uma ajuda silenciosa. Para a doutrina espírita, as pequenas atitudes são grandes oportunidades de evolução moral. Kardec ensina que não há pequenas ações quando feitas com amor e sinceridade, e que até mesmo um ato de gentileza pode ser uma caridade valiosa aos olhos de Deus. E por fim, o texto fala sobre o dever cumprido, que é a maior de todas as esmolas. O fechamento do texto fala sobre a esmola do dever cumprido, um conceito profundo e marcante. Segundo os ensinamentos de Emmanuel e Kardec, cumprir o dever moral é um dos maiores atos de caridade. Isso significa alguns gestos, algumas posturas. Ser justo, ser honesto, cumprir com responsabilidade o papel que nos cabe na família, na sociedade e no trabalho. O espírito de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, frequentemente reforçou que o dever cumprido é um tipo de caridade para com a humanidade, pois através dele evitamos sofrimentos futuros e contribuímos para o bem coletivo. Se cada um fizer sua parte, haverá menos sofrimento coletivo, menos necessidade de esmolas materiais, pois o bem estará na base da convivência. E agora a conclusão sobre esse texto. O texto
é um verdadeiro convite ao exercício da caridade integral, que vai além das doações materiais e mergulha nas atitudes morais e espirituais do dia a dia. O texto reflete de maneira muito próxima o espírito das obras de Chico Xavier, pela psicografia de Emmanuel, unindo a prática de virtudes, respeito ao próximo, perdão, renúncia e principalmente o chamado ao cumprimento das próprias responsabilidades com o amor e a consciência cristã. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir em todos os cenários que nós somos convocados ao exercício da caridade. Então, que possamos exercê-la conosco, nos ambientes que frequentamos. Agradeço por mais essa oportunidade e votos de paz a todo o grupo. Um abraço, gratidão. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Alma Querida, de Alta de Souza. Alma da caridade, viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Mestre e amigo Jesus, nestes momentos de oração em contato com tão preciosas vibrações que a luz do Evangelho envolve o nosso espírito, reconhecemo-nos, Jesus, como pequeninos, cheios de defeitos e até certo ponto fracos diante da vida, diante de dificuldades não raras vezes traçadas por nós mesmos. Mas, com os teus ensinamentos, nos lembramos da misericórdia divina que envolve os nossos corações na expressão da caridade sublime, com que não raras vezes somos suportados pela vida e pelos outros, na intenção maior de nossa evolução. E assim, Jesus, reconhecendo o teu amor infinito que nos ampara, em nome de Deus, nosso Pai, sensibilizamos os nossos corações para a necessidade de também agirmos nós na autocaridade e na caridade constante em prol de tantos corações que nos cercam de amor e de carinho ou que cruzam o nosso caminhar. Fortalece-nos, Jesus, para que possamos superar as dificuldades exteriores e interiores e prosseguirmos a caminhada de aprendizado, mas também de muitas realizações. Graças damos ao teu amor tão profundo e contigo graças damos ao amor divino que nos ampara hoje e sempre. Que assim seja.